Oi, sétimo ano, bom dia para vocês. Hoje, a nossa aula de história, vamos dar continuidade sobre a Baixa Idade Média. Falamos do auge do feudalismo, falamos das cruzadas, o renascimento comercial, a lei da oferta e da procura, o surgimento da burguesia. E hoje nós vamos falar sobre a peste negra que assolou toda a Europa. Aos poucos, as cidades foram adquirindo uma maior importância. O êxodo rural preocupava-se aqueles que queriam manter a estrutura feudal, pois as espécies deixavam o campo para ir para as cidades, pois ofereciam mais oportunidades de emprego, de ascensão econômica, quer dizer, melhoras. As cidades medievais, elas começaram então a crescer num ritmo frenético. Começou, né? Esse crescimento levou a uma situação insustentável, pois não havia preocupação com o saneamento básico. Fica complicado, né? Por muito tempo, as cidades ficaram isoladas e sem perspectiva de crescimento, e agora eram o local onde um grande número de pessoas ia morar com a promessa de mudança de vida, coisa que faltou, né? A falta de saneamento nas cidades provocou então epidemia, como a peste negra. Alguns pesquisadores acreditam que a peste negra veio do Oriente, nas estepes da Mongólia, e percorreu a atração através das caravanas e dos exércitos as rotas que levaram a doença às portas de Constantinopla. A origem da peste ainda é muito discutida nos meios acadêmicos, mas as pesquisas apontam para uma bactéria. A origem da peste negra é muito discutida nos meios acadêmicos, mas as pesquisas apontam para a bactéria Yersinia pestis, que, segundo os pesquisadores, se aloja nos ratos através de uma pulga. Os ratos não sofrem com a bactéria, mas o homem, ao ser picado, uma única vez ele fica ardendo em febre por uma semana, nasce bolhões pretos no pescoço e na virilha e no tamanho de uma laranja. Por isso o nome peste negra. A peste causou terror na Europa. Na igreja, por exemplo, para anunciar qualquer novidade boa ou ruim, inclusive quando alguém morria, tocava-se o sino. Quer dizer, a partir do momento que tocava o sino, sabia-se que alguma coisa tinha acontecido. A peste negra, segundo os estudos mais recentes, matou o equivalente a metade da população da Europa, algo em torno de 45 milhões de pessoas. Vamos ver agora o declínio do sistema feudal. A peste negra contribuiu para que os laços da sucerania e vassalagem fossem quebrados, assim como os laços entre os senhores feudais e seus servos. A sociedade europeia, neste momento, vivia uma situação interessante. Se, por um lado, havia a sensação de que a morte ainda rondava a Europa, por outro, a sociedade feudal ficou desconfigurada. Muitos servos passaram a ter autonomia e a qualidade de vida melhorou. A população, aos poucos, foi crescendo e voltando aos padrões anteriores da peste, né? Os nobres, eles buscavam recuperar o poder perdido, empreendendo várias lutas contra os camponeses, restabelecendo a antiga estrutura feudal. Os reis, por si, eles perceberam que a estrutura política estava rompida, então procurou restabelecer o poder. E no século XV, a união entre a burguesia e o rei levará à formação dos estados nacionais. Então, foi quando se formou totalmente os estados. Houve um bom desenvolvimento das atividades agrícolas e artesanais e de comércio. As cidades cresceram e ficaram justamente mais influentes. Tudo isso porque foi se formando um estado. As cidades justamente italianas, como Gênova e Veneza, beneficiaram-se do comércio e possibilitaram então o surgimento das atividades culturais e científicas. O dinheiro então passou a circular mais e os lucros eram perseguidos por todos os que comercializavam suas mercadorias. É claro, se o dinheiro estava circulando, então cada um que fosse procurar suas melhoras. Certo? Alguma dúvida? Acho que não, né? Espero que não. Com certeza, tenho certeza absoluta. Então, eu quero que vocês façam o exercício também do livro, página 24, 25, 26, 27 e 28. Ok? Alguma dúvida? É só me procurar, tá bom? Tchau, tchau para vocês.